beleza? Mais uma edição da Maicon Cast, hein? Hoje eu vou apresentar para você um jovem, visionário, revolucionando a nossa região. O nome dele é Wesley Nunes, proprietário da empresa WN. Fala Wesley, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Marco, é um privilégio estar aqui com você, hoje nesse bate-papo, né? Um diálogo muito importante que vai agregar muitos valores. Ah, legal. Prazer é meu. Até no começo perguntei a sua idade, né? Vi que você é mais novo que eu e com toda essa trajetória. Me fala um pouco sobre você, Wesley. Eu sou Wesley, tenho 27 anos, né? Sou professor de educação física, tenho algumas especializações de atividades adaptadas, educação inclusiva e atuo hoje na educação, né? A minha empresa hoje na linha, ela atua tanto por dependente químico, casa de repouso, né? Toda essa área esportiva e o lado humano. Que legal. Você trabalha com pessoas dependentes químicos, né? Geralmente essas pessoas chegam já bem destruídas, né? Psicologicamente, fisicamente, às vezes perde família, perde tudo. E como que é trabalhar com essas pessoas? Não é só ir lá, colocar em um repouso, mas também tem um trabalho psicológico, tem um trabalho mental, espiritual, tem muitas coisas que envolvem, né? Através da atividade física que a gente faz. Hoje a empresa ela leva toda a estrutura dentro da unidade, né? Então, como a gente fez a prestação de serviço, a gente leva a atividade física, então, tudo é planejado, né? Obviamente que a aula, além de ser planejado, tem o tratamento, né? O tratamento humano, né? Então, quando a gente chega numa unidade, vou dar um exemplo claro para você. Primeiro, a gente trata a pessoa com dignidade, né? Sim. Para ela entender que está sendo respeitada. Né? Depois a gente provoca atividades físicas que ela consegue se reconhecer que o corpo dela precisa estar em movimento. Sim. Ela precisa cuidar do corpo, né? Para ela estar bem, para quando ela sair daquele ambiente ali, cuidar dos filhos, da família, enfim. Então, a gente, além de proporcionar atividade física, a gente tem esse lado aí psicológico aí de a pessoa ter aquela autoestima. Falar assim, eu estou sendo valorizado por aquele profissional de educação física. Ele está tratando eu com dignidade. E além de ser com dignidade, ele está provocando atividades que eu consigo fazer. Que daí inclui todo mundo naquele contexto. Legal. Você sendo tão jovem, montou uma empresa dessa com toda a responsabilidade, que não deve ser fácil. Não deve ser muito fácil lidar com pessoas que veio de uma área de dependência química. Pessoas, eu acredito que às vezes essas pessoas abandonam família, morou em lugares ruins, debaixo de pontes, essas coisas todas, né? Sendo tão jovem, o que te inspirou a montar a empresa WN? Vamos lá, vou voltar um pouquinho lá atrás, né? Eu joguei bola anos atrás, né? Era jogador. Na verdade, joguei em base, né? Legal. Atuei fora do país. Quando eu voltei fora do país, eu fui trabalhar numa empresa, né? Numa construtora, né? Inclusive do meu padrinho. E aí fui trabalhar na obra, né? Sim. E aí, trabalhando lá, eu tive a ideia de fazer educação física, né? Por conta do esporte, né? Sim. E quando eu estava lá fora, muitos professores falavam, meu, vai estudar, né? Vai procurar uma área, enfim. Que o futebol, ele é incerto, principalmente o rendimento. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a faculdade, né? Passou um ano, né? Eu saí da empresa e fui vender trufa e fui ser inserido dentro da área, né? Aí consegui um estágio, enfim. E aí consegui, aos poucos, fui trabalhando, fui criando o corpo e aí foi surgindo a WN. A WN foi o quê? Eu criei um projeto, né? Esse projeto, a ideia era prestar serviço, né? Era prestar serviço. E aí fui abrir um primeiro projetinho. E aí, aos poucos, eu fui criando uma grade. E aí fui criando sustentabilidade. Então eu iniciei sem capital nenhum, né? Legal. Com esforço, né? Inclusive não tinha nem carro na época, não tinha nem moto, nada. E aí, quando eu montei uma grade, eu fui contratar um professor, né? E aí, aos poucos, ela foi crescendo. Aí eu fui criando um corpo de RH, um administrativo, uma finança. E aí, aos poucos, a gente foi estendendo, né? Hoje a gente atua em 20 cidades, né? Temos 42 projetos implantados no Brasil. Né? Bacana. A gente está trabalhando aí para chegar a 15 a 20 mil pessoas no futuro próximo. Deus quiser. Né? Com os pés no chão. Né? Então a gente tem uma equipe. Hoje é uma empresa, uma empresa que tem desde o coordenador, o professor, o RH, a finança, tem uma estrutura, tem um escritório, então é uma base mesmo, uma organização, uma empresa organizada. Né? Não é só o Wesley mais empreendendo. Né? Então lá atrás eu comecei nesse percurso aí, com esforço, obviamente, Sim. e acreditando também no projeto, Sim. né? Porque eu acredito que o humano é uma coisa que é essencial na nossa vida, né? A gente precisa do outro, né? E eu acredito que o ser humano vai ter que acreditar nele. Corretamente. Né? Ele é o que escuta e o que fala, né? Então ele dá os indicativos. Então a gente tem que acreditar no potencial da pessoa, né? Principalmente aquelas pessoas que muitas das vezes ela não tem um determinado acesso, né? E a gente como professor,
é um agente transformador. A gente pode contribuir de alguma forma, né? Sim. Numa ação, numa conduta, enfim. E como que funciona? É a WN que vai até essas pessoas ou essas pessoas vêm até a WN? Como que funciona a logística, a propaganda para alcançar essas pessoas? Muito bom. Vamos lá. Então, a WN, ela vai até as unidades. Então, Legal. ela fechou um contrato com uma empresa. Estou dizendo uma casa de repouso que seja, né? Ela vai com todo o material, toda a estrutura, né? Toda a estrutura, desde do material esportivo, o professor capacitado, né? A gente entrega também um relatório mensal, todo mês, né? Então, eu dou um exemplo, ele não precisa estar lá, mas ele vai saber o que aconteceu nas aulas lá, vai entender tudo. Fora a estrutura de drone também, né? Das filmagens, enfim. Então, fora isso daí que a gente entrega, a gente tem a parte comercial. Então, a parte comercial é o quê? A gente faz toda a filtração em São Paulo, né? Qual que é as casas de repouso que a gente não tem trabalho ainda? Então, a gente tenta filtrar, Sim. abrir diálogo com os donos, entender as demandas deles também. Porque, assim, a gente leva o produto, né? O produto nosso hoje, ele atende todas as demandas, né? Apesar do desafio que tem uma casa de repouso, uma clínica dependente químico, uma unidade dependente químico, o nosso produto ele atende. Por quê? O nosso produto, os professores são treinados, além de ser treinados, eles têm um lado humano. Então, ele trata a pessoa com dignidade. Esse é um ponto positivo. Olho a olho, né? Ele olha a pessoa sem condenar. Vamos dizer assim, vou trazer ele e vou provocar ele, através da atividade física, uma provocação para ele querer o corpo dele bem, né? Para ele cuidar da saúde dele e para ele ter uma perspectiva de vida quando sair daqui, né? Porque assim, a gente não tem controle quando ele sair da unidade de dependência química, não tem o controle. Vai ter o controle quando ele está na ação com nós, a nossa provocação. Legal. Eu tenho um primo que até esses dias ele saiu de uns lugares também que ele estava dependendo de químico, gastava muito dinheiro. E engraçado que essas pessoas, elas vão destruídas literalmente emocionalmente, né? Psicológico dela. Eu vejo, tipo, e não é somente a pessoa, ela acarreta outras pessoas. Sim. Traz família, traz filhos, traz mãe, traz... E também tem esse feedback para as famílias, né? Porque, tipo, um exemplo, não é só a pessoa entrar e só a pessoa. Existe também a WN, que é dar o feedback para a família, né? Porque eu acredito que a WN, pelo crescimento que está abrangendo, todo esse esporte, também tem o porquê ele está crescendo. Uma empresa não cresce à toa. Sim. Ela está crescendo por causa que eu acredito também tem um grande feedback para essas famílias, né? O diferencial, igual eu falo com muitos clientes, com muitas pessoas, é o trabalho humano, né? Primeiro a gente pensa da seguinte forma. Nós oferecemos um produto que a pessoa, quando ela recebe aquele produto, ela tem um tratamento com dignidade. Isso é um ponto positivo, né? Sim. Que faz a diferença para manter hoje a empresa, né? Eu acho que esse é o fundamental nosso. O segundo é o quê? Muitas das vezes as pessoas falam assim, olha, vou trabalhar com dependente químico, né? E muitas das vezes, cada um é único, cada pessoa é única. Sim. Então, primeiro, é respeitar a diferença do outro, né? E de acordo com a diferença do outro, a gente tentar adaptar algumas possibilidades Sim. Dentro daquele contexto, que insere ela, que inclui, que valoriza ela e que provoca Sim. ela a ter outra visão de mundo, inclusive, né? Quando eu sair daqui, o que eu quero para minha vida? Qual é o meu projeto de vida? Então, a educação física, muitas das vezes, além de trabalhar o corpo e a mente, a gente a todo momento provoca, depois daqui, o que eu vou fazer lá fora? Qual vai ser minhas escolhas, né? Então, a gente tem que ter essa provocação, porque daí não fica só assim, cuidar do corpo. Cuidar do corpo, Sim. mas cuidar da mente, das boas escolhas, dos bons ambientes. Então, tem uma preparação futura da pessoa também. Não é só ir lá curar a pessoa. Sim. Vocês também treinam essas pessoas, tipo, né, tem muita gente assistindo, nós. Então, tipo, tem muitas pessoas também, família, que estão querendo Sim. essas pessoas. Então, vocês não só meio que cura a pessoa, mas também que vocês preparam as pessoas. Isso. Quando a gente leva essa atividade física, igual eu falei para você, não tem o controle quando ela sai daquele espaço. Sim. Né? Mas dentro daquele espaço que a gente está provocando as atividades físicas, né? O movimento do corpo, o cuidar bem, os querer bem mesmo, né? A gente tenta a todo momento trabalhar o corpo e a mente. Sim. Então, trabalhar as duas linhas, porque ele tem outras escolhas lá fora, né? E essa provocação,
a todo momento a gente faz, através das atividades, através das ações mesmo. Sim. Ações que eu digo dentro do contexto mesmo do esporte que seja. Sim. Né? Um movimento ali, uma atitude antiética. Peraí, mas você vai dizer lá fora? Né? Então, é um trabalho que trabalha o corpo, a mente e, no mesmo tempo, faz a todo momento a provocação, né? Provocação de, depois de ser daí, o que você quer para sua vida? Qual que é o projeto de vida, né? Tem que ter. O tempo é curto, muitas das vezes que a gente faz atividade, mas nesse tempo curto a gente tenta a todo momento trabalhar, linkar essas duas coisas para dar uma perspectiva de vida, né? Dar uma perspectiva de vida. Completamente. Quanto tempo hoje para a pessoa se tratar? Pessoa hoje dependente química, pessoa no álcool, alguma coisa, para se tratar hoje, quanto tempo leva? Ou depende muito dela também? Então, diz assim, ó, de acordo com as unidades, né? Sim. Hoje, como a gente faz um trabalho de prestação de serviço que a gente leva a atividade física até as unidades, a maioria das unidades é de 3 a 6 meses que a pessoa fica, né? E muitas das vezes ela fica ali, mas ela sempre vai ter recuperação, né? Sempre vai ter recuperação, por causa da vida. Sim. Né? Então, é no percurso de 3 a 6 meses, né? Que as unidades fazem. Como a nossa empresa, ela vai 1 ou 2 vezes na semana atender essas pessoas, Sim. né? No caso, com atividade física, Sim. né? Que é com o esporte e diversas atividades. Aonde criou esse sonho? Sendo Então, jogador de futebol, novo. Eu acredito que o esporte ele é um agente transformador, Sim. né? Quando eu fui para fora, igual eu falei para você, eu tive uma provocação de muitos professores que eu precisava estudar, né? E eu fui buscar informação. Na necessidade, anos atrás, eu precisava do trabalho, né? Sim. Então eu tive que criar caminhos. Então, na verdade, a empresa da Brenner foi criando caminho. Ela foi quebrando barreiras, né? Então eu não tinha capital, eu tinha que criar caminho dentro do mercado para estar inserido dentro do mercado. Sim. Porque hoje o mercado de trabalho ele é muito dinâmico, né? Muita indicação, enfim. Então eu além de ter uma certa dificuldade de ter feito a primeira formação, né, que foi um desafio muito grande, Sim. com muito esforço, muita dedicação, eu criei ela, a empresa foi criada na necessidade. Eu preciso do trabalho, então eu tenho que criar projeto, tenho que Sim. criar oportunidades, Sim. né? E aí ela foi surgindo. O lado humano sempre foi de meu, né? Eu Sim. sempre acreditei que assim, o humano é tudo, né? E a gente está em evolução, né? Então, trabalhar com o humano, de alguma forma, alguma ação que você fizer para o outro, você Sim. provoca. Seja por bem ou por mal, você vai afetar, né? Então, hoje a WN, ela além de atender muitas pessoas, ela deixa a marca na vida das pessoas. Sim. Seja numa ação ética do professor, numa conduta dele ética. Dá essa provocação, entendeu? Então, isso é muito importante. Voltando um exemplo para a casa de repouso. A casa de repouso, nós vai lá para escutar muitas vezes os idosos além das atividades, mas aprende muito. Sim. Né? O escutar é uma coisa muito boa. E tem muita pessoa ali que está na casa de repouso também teve uma vida brilhante. Teve uma vida de sucesso, teve alguma coisa que, tipo assim, que foi grande. Sim. E muitas vezes no caminho se perdeu. Às vezes bebida, droga. E como que é a mentalidade dessas pessoas? Isso que você falou é muito, muito interessante. Ó, casa de repouso, né? Vamos dizer assim, um asilo. Dá um Sim. exemplo para você. O asilo, as pessoas hoje, vamos olhar no contexto geral, está muito superficial. A gente fica muito triste de falar isso dentro da humanidade, né? Por conta de coisas materiais mesmo, Sim. né? Então hoje, quando a gente vai nesses contextos, a gente sente o quê? Muitas das vezes é o escutar, né? As pessoas sentem aquela angústia de falar, de dialogar, enfim. Então, assim, a casa de repouso, questão de idoso, né? Idoso, muitas das vezes, além das atividades adaptadas que a gente vai lá oferecer, a gente dá um trabalho com dignidade, a gente escuta muito, né? Porque tem muitas dores. E além das dores, também tem histórias de sucesso. Sim. Né? Tem pessoas que teve sucesso na vida, e aí teve um AVC, aconteceu alguma situação assim, e tá naquele lugar ali. Porque muitas das vezes as famílias, ela não tem condição de estar com ela todo dia na casa. Sim. Né? Tem um problema de saúde sério, enfim. Então, é algo que marca, né? Se a gente for ver. Né? Eu acho que o ser humano, hoje, no contexto geral, ele precisa dessa afetividade. Sim. Né? E eu acho que o diferencial nosso é o jeito que a gente trata as pessoas. Sim. Tem vezes que eu falo assim, eu tenho um professor de educação física, ele saiu da faculdade. Pode ser que ele dá as mesmas atividades lá, né? Um futebol, um alongamento, um funcional.
diversificar as atividades. Mas e o tratamento? Ele Sim. vai olho para aquela pessoa, para aquele idoso lá, dá um abraço nele muitas das vezes, né? Então, essa linha de trabalho humana, eu acho que faz a diferença em todos os contextos que a gente está inserido hoje, inclusive no domiciliar, Sim. que a gente atende também pessoas domiciliar, pessoas que é deficiente físico, enfim, idoso. Então a gente vai até o domiciliar, leva os material lá, faz o trabalhinho com ele na casa dele, sem ele sair da casa dele, e é algo assim que contribui, né? Afeta de alguma forma, provoca de alguma forma a vida deles. Você, além de vocês ir instruir, ajudar, vocês também aprendem. Muito! Porque é muitas histórias de vida, né? Sim. Como você falou, teve pessoas de sucesso. Como você foi jogador, eu também joguei futebol em clube. E nós vemos, teve pessoas que jogam em seleção brasileira. Sim. Hoje tá precisando de uma casa de repouso, Sim. tá precisando de ajuda. Então, tipo, só que mesmo o final deles, às vezes teve esses problemas, mas eles também teve uma grande trajetória. Que eu acredito que traga isso para sua empresa Sim, também, uma sim. instrução para que vocês Sim. cada dia melhorem, né? Sim, porque isso aí que você falou é uma coisa muito importante, que é a história. Cada um tem uma Sim. história de vida. Corretamente. E além da história de vida, é um percurso, né? Cada um conta a sua história, né? Sim. Porque quando a gente tem uma perspectiva de olhar o outro de uma forma, fala, espera aí, essa pessoa, ela teve essa história, ela teve trajetória, foi empreendedor, um exemplo. Em determinado momento da vida aconteceu isso daqui com ela, a gente aprende de alguma forma. Sim. Seja até na doença. Vou dar um exemplo. Teve situações que eu tenho, né, de pessoa que teve empresa muito grande, e por conta do estresse teve um AVC. Sim. Né? E hoje não tem, vamos dizer assim, não tem locomoção, não consegue andar, enfim. Né? Isso não é um aprendizado também. Né? Sim. Porque o empresário, muitas das vezes, levando para o lado do empresário, ele vive com muita dor de cabeça todos os dias, né? Preocupações, conta, enfim. E ele precisa ter os seus escapes da saúde mental. Sim. Viajar, né? Se acalmar. Porque, assim, problema todo mundo tem que saber lidar com os problemas, né? Então, tem muitas coisas que aprende, né? E é uma faculdade, né? Que você consegue aprender com as experiências, né? E pessoas que viveu muitos anos, 70, 80 anos. Então, isso daí é gratificante, porque, assim, é igual eu falo muitas das vezes para a minha família. Eu sempre estou com pessoas mais velhas. Isso ajuda eu a crescer. Sim. Porque eu aprendo a todo momento. Experiência a todo momento. Sim. E o interessante que você falou que pessoas de sucesso que teve AVC, pessoa que construiu grandes empresas. Isso para nós que somos jovens e para todos que estão empreendendo, sabe que para você empreender não é fácil. A trajetória, como você falou que vendeu chocolate, essas coisas. Quando eu mudei para Sorocaba, eu também vendi chocolate em porta de igreja e semáforo. E até eu consegui entrar numa loja de carro e depois me tornei vendedor, gerente e montei a minha empresa. Mas como você falou, as pessoas chegam a uma determinada ponto da vida, dá um AVC, porque também nunca cuidou da saúde, né? Nunca cuidou da saúde mental, a sua vida espiritual. É só dinheiro. Então tem muitas pessoas que ganham dinheiro a vida inteira para chegar no final da sua vida, gastar o dinheiro que ganhou. E essa complexidade que você falou isso daí muitas vezes, isso que você falou é uma coisa que é de refletir. Sim. Porque assim, a vida é um percurso, né? Você fala assim, eu tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar da minha saúde mental, tenho que cuidar da minha família, tenho que estar bem comigo, né? Então assim, o dinheiro, ele é importante, né? É importante você ter seus sonhos. Mas no mesmo tempo, tem que ter aquele equilíbrio, que é o espiritual, o mental, o familiar, né? O corpo, cuidar. Precisa ter esse equilíbrio, né? Porque se você não cuidar, vai passar anos, vai ter que cuidar, né? Então é uma trajetória na nossa vida de tudo que vai e volta. Passa o tempo que for, né? E que dá para entender que, não sei se já está fazendo isso ou breve, a WN também estará orientando até empresas. Sim. Porque tem muitas empresas que você vê que é aquele mundo fechado, que as pessoas só trabalham e não cuidam da saúde. Até, no entanto, são 3 lojas na cidade e eu sempre pensei que eu queria chegar a um ponto do que ter atividades físicas dentro da minha empresa. Tipo assim, um exemplo, a empresa abre às 9, das 8 às 9, vamos ter professores, vamos ter uma saúde, uma alimentação diferenciada, naqueles dias nós vamos ter um treino, vai ter uma academia, fazer isso. É uma coisa que eu pretendo para minha empresa. Eu acredito que nós, que somos empresários, temos que pensar na saúde dos nossos colaboradores também, né? E uma coisa que você falou que é fundamental é que a pessoa trabalha tranquila. Correto. E ela cuidando da saúde, né, ela tendo um condicionamento emocional bom,
ela produz até mais, né? E eu acredito muito que sob pressão ninguém produz, Sim. né? E quando tem esse equilíbrio aí, atividade física, né, espiritual, toda a parte mental mesmo, a pessoa consegue produzir mais, trazer mais resultado para a empresa, porque ela vai estar feliz de trabalhar com você. Ela vai estar feliz. Ela falou assim, o Maicon, o Maicon é um cara 10. Eu vou honrar a camisa dele, vou estar trabalhando. Então, assim, existe essa questão. Mas, assim, é uma linha no empreendedorismo, é uma linha difícil de seguir, eu acredito ainda, né? Sim. Por conta do capitalismo, né? O capitalismo é importante. Sim. Mas, no mesmo tempo, existe essa questão do equilíbrio, que é difícil para muita empresa. Um exemplo, se eu quiser, que nem vocês, abrange muitas coisas. Se eu quiser, um exemplo, trazer a WN para minha empresa, eu consigo também. Consegue. Um exemplo, eu queria... Wesley, eu queria que tivesse atividade física. Sim. Como que funciona isso para se trazer para dentro da minha O que empresa? acontece? No caso, na sua empresa, antes do expediente, a gente ia um professor lá com os materiais, certo? Ia estar passando atividade física para todos, né? No caso, com a empresa nessa linha, né? Tem um modelo de projeto nessa linha. Né? No caso, ia passar alongamento, um funcional, para ele produzir mais, melhor ainda. Ele vai conseguir produzir mais ainda para você. A gente dá resultado. Então, tem toda essa parte também que dá para você estar fazendo. Mas é em torno de 1 ou 2 vezes na semana. Olha, teve agora até... Eu sempre tive vontade de implantar isso na minha empresa e você me fez imaginar que... Até pegar, às vezes, o cargo horário, Sim. no próprio cargo horário, entre as 8, das 8 às 9, 2 vezes por semana vai ser atividade física. Sim. Isso, como você falou, isso eu falo de mim. Às vezes eu tô... Esse dia eu tava com um monte de coisas para resolver, eu falei, vou sair correr. Parece que, sai do seu corpo. E tem empresas que faz 10, 15 minutos todos os dias também. Sérgio. 10, 15 minutos. Chega lá, faz um alongamento, faz um movimento ali com música ali, e depois a pessoa vai trabalhar, vai produzir. E é interessante isso daí, porque traz resultado, né? A autoestima vai lá em cima. E tem muitas pessoas que, assim, ela tem que ser provocada. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que trabalham, ela não tira um tempo para usar uma caminhada e ir para academia. Sim. Agora, se tiver atividade dentro da empresa, aí ela vai pensar diferente, que tá lá, não tem como escapar. Né? Então, é uma coisa legal. E assim, traz resultado para a empresa também. Na produção, estou dizendo. A pessoa ela consegue produzir mais, daí traz resultado. Que é saúde, é bem-estar, né? Autoestima, é socialização entre os colaboradores ali também. Então, isso daí é super importante, né? A atividade física. Mas é um complemento de tudo. Corpo e mente precisa estar bem, né? Você falou do lado espiritual aí. Dependendo da espiritualidade, da religião. Mas eu acho que isso daí tem que andar junto, né? Que isso daí é fundamental. Você precisa ter uma fé, né? Você precisa acreditar em algo. Isso daí é importante para você acordar bem, você olhar quem está do seu lado e falar, espera aí, né? É uma coisa importante, né? Agora você me deixou um pouco sem palavras sobre a espiritualidade. E é a realidade mesmo. Porque isso eu falo um pouco de mim. Eu tive muitos problemas na vida. Um deles problemas na vida foi o meu nascimento. Sim. Então, eu sempre fui rejeitado pela minha mãe. Sim. Até meus 10, 11 anos de idade. E eu fui uma pessoa que teve vontade de ter a minha própria vida. Jovem. E minha mãe sempre falava que nunca teve desejo de ter eu. Através da espiritualidade, comecei para a igreja, através da minha tia. E foi onde eu aceitei Jesus. E depois disso, através de mim veio uma transformação tanto na minha mãe, minha família, na minha casa. E como você falou, a pessoa tem que ter isso. Tem. Então, que nem vocês dão cuidado do corpo, cuidado da mente, mas eu percebi que a WM tem um diferencial, que também ajuda a pessoa a desenvolver espiritualmente. E isso, sinceramente, me deixou até sem palavras e até parabenizo a empresa, a mentalidade que vocês têm, que geralmente... Você pega algumas empresas, a mentalidade dela é faturamento. Sim. Agora, a sua mentalidade, a mentalidade da sua empresa é desenvolvimento. E o lado, além do desenvolvimento, igual eu falo para você, a pessoa, obviamente que precisa do dinheiro, não sei hipócrita de falar que não precisa para sobreviver, mas 90% é humano. Sim. Né? Eu falo, pessoal, 90% é humano. Porque quando você... É igual eu falo muitas vezes pro pessoal, não é só você sair da faculdade e dizer que você vai dar aula numa casa de repouso dependente químico. Sim. E nos outros contextos que a gente atende, a gente trabalha também com formação de professores, enfim. Né? Você precisa tratar as pessoas com dignidade. Sim. Né? O olho a olho. Você tem que dar um aperto na mão de uma pessoa que muitas das vezes ela vai olhar torto para você, entendeu?
E você vai ter que ter essa empatia de Sim. entender que ela tá cheia de problema ali, cara. Tá cheia de problema. E você vai tentar cativá-la de uma forma que ela vai ser inserida no seu contexto. Você vai escutar a história dela se for preciso, para trazer ela perto de você, para ela estar fazendo aquela atividade. Aconteceu muitas situações de trabalho mesmo, eu digo, dentro de unidades, que uma pessoa não participava. Aí depois a gente ouvir a história dele, entender o lado dele, né, consegue trazer ele para fazer. Então é uma complexidade muito grande, Sim. porque a relação humana é difícil. Relação humana é difícil, Sim. né? E o que é mais importante é a escuta. Eu acho que a escuta é uma coisa fundamental. A escuta traz indicativo, você aprende com o outro. E além de você aprender com o outro, você entende a perspectiva dele, o olhar dele, né? Que é diferente do seu. Sim. Pode ser que chegue no mesmo objetivo, mas é Sim. diferente. Então isso é fundamental, né? É fundamental nesse processo. Eu acredito também que nesse processo é uma transformação Sim. na vida da pessoa. E nesse processo de transformação, a pessoa também transforma o ambiente dela. Então, geralmente você pega pessoas, como você falou, passou a vida, teve sucesso, chegou no final da vida, parece que não teve o sucesso alcançado. Então, a autoestima da pessoa está lá embaixo. E muitos deles também, chegando no final ali, acreditam que tipo assim, foi um fracasso. Eu acredito que tenha muito essa mentalidade, uma mentalidade de derrota. Sim. Porque todo mundo, nós monta as coisas, procura desenvolver para quê? Para chegar no final, falar, venci. Então você lida com pessoas que às vezes chegou no final, fala assim, sou um derrotado. Sim. Então é uma transformação em tudo na vida Sim. da pessoa. E essa questão da transformação, o meio da educação, do esporte é fundamental. Porque assim, quando a pessoa ela reconhece que ela precisa estar bem com ela própria, para ela querer ajudar o outro, é fundamental. Né? Não adianta você querer um exemplo, querer ajudar o outro e você não está bem com você próprio. Sim. Né? Então, o esporte, a educação, ele provoca isso, né? Ele provoca isso nas pessoas. Apesar do Brasil não ser um país que é valorizado a educação, Sim. que precisava ser valorizado mais, Sim. os professores, tem muitos guerreiros aí que transformam muitas vidas, Sim. né? Tem muitos guerreiros aí que transformam a vida, né? E a educação não parou por causa deles, né? Você não tinha parado. Então, assim, todo mundo teve um professor. Todo mundo teve um professor, né? E todo mundo recorda alguma ação de algum professor, seja de dar um puxão de orelha, enfim. Então, é importante, né? E esse lado de refletir as ações, eu acho que é fundamental, né? As pessoas precisam entender que, não vou generalizar, né? Tem pessoas que é consciente, mas as pessoas que não é consciente, elas precisam ser provocadas. Provocada como? Através das ações, através das condutas, através das provocações. Sim. Né? E essa provocação, muitas das vezes, a pessoa tem que entender que ela é única, que ela tem uma cultura, que ela tem uma família e ela tem uma estrutura. Né? E partindo das experiências dela, ela vai crescendo, ela vai evoluindo. Né? Se a gente olhar um exemplo, 10 anos atrás, eu e você tinha uma perspectiva de vida, hoje você tem outra. Né? Então, essa complexidade ela é importante na relação humana, né? E sempre tem que ter alguém para dar o acesso. Sim. O acesso é a pessoa provocar, é a pessoa falar, peraí, vamos lá, você consegue, né? E quem é empreendedor, quem é empresário, ele consegue ajudar muitas pessoas, muitas vidas. Sim. Por quê? Além de ele empregar, ele realiza sonhos, né? Todo mundo tem sonho, né? E sonho tem prazo na nossa vida, né? Então, isso daí é fundamental. Eu acho que é uma coisa muito importante. Para você, Wesley, né, proprietário da WN, deve ser um grande desafio, porque além de você cuidar das pessoas, seria o final, as pessoas ali, você tem que cuidar dos seus professores. Sim. Então, não deve ser tão simples assim, a gente falando assim, ele tem uma equipe dele, e aí os professores vão lá e faz e ele fica de boa. Não, você tem que ter o seu professor preparado, porque às vezes o seu professor pega situações que sobrecarrega ele mentalmente, fisicamente, espiritualmente também. Muito bom. Hoje a gente tem um coordenador geral da empresa que ele cuida só dos professores. Toda semana ele encontra com todos os professores e escuta eles. Sim. E aí, partindo da escuta que ele for, a gente vai ajustando. Ajustando é o quê? Qual que é as dores dele? Ele teve dificuldade na aula aqui, teve uma dificuldade no percurso aqui, ele teve uma dificuldade aqui. E a partir da minha experiência,
o que eu posso passar, a gente vai ajustando para dar uma qualidade Sim. melhor de vida para eles, né? Qualidade de vida, assim, no trabalho, né? Sim. Tem situações, por exemplo, quebra o carro, quebra a moto. A gente tem um olhar humano, né? Sim. É coisa que é um acaso, né? A gente não consegue controlar. Sim. Então, ele tem essa linha de trabalho do que? Leveza. Então, ele dá todo o apoio ao professor. Numa empresa muito grande, ela vai ser uma potência daqui a uns anos? Vai ser, porque a gente está Sim. trabalhando para isso, Sim. né? Estamos trabalhando para isso, para ser uma potência. Mas a gente visualiza sempre o humano, né? Humano. Então, o professor, a gente tenta dar o melhor para ele, condição mental e física. Sim. Então, assim, o professor está com uma dificuldade na aula e o cliente reclamou para a empresa. Vou dar um exemplo. A gente escuta os dois lados. Não é porque ele é colaborador nosso, né, Sim. que a gente vai culpar ele. Não, Corretamente. tem duas perspectivas ali. Então, isso é importante, né? E a gente tem muito pouco problema, cara. Problema, eu digo assim, com relação humana, estou dizendo. Sim. Eu E lidar com pessoas não é eu tenho um fácil, né? privilégio de ter poucos problemas. Tem gente que fala assim, Sim. mas tem um pouco... Porque assim, eu não crio expectativa. Eu Sim. faço o que eu posso fazer de melhor pro outro, eu faço. Eu não crio expectativa. Se a pessoa for injusta comigo, amém, Sim. né? Amém, tudo certo. Nós tentamos fazer a parte nossa como empresa e como humano, Sim. né? Agora, as pessoas são únicas, elas têm uma cultura, têm uma perspectiva. Tem vezes eu tenho empatia pelo outro, ele não tem empatia por mim. E tá tudo certo, né? É escolhas diferentes. Então, e colaborador, eu acredito que é tudo para a Sim. empresa. É o capital da empresa. A gente acredita também no capital humano, eu acredito. Sim. Eu acredito que a prosperidade também é um conjunto de escolhas nossa, né? Todo mundo tem família, tem suas Sim. dores. Então, assim, o fato de você ajudar o outro de uma forma que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, e além disso, ele fala, espera aí, eu tô sentindo bem estar aqui, né? E ganha o dinheiro, que eu digo, em conjunto feliz, eu acho que é prosperidade, porque daí Sim. ele vai trabalhar feliz com você. Ele vai ficar assim, putz, aquele dono lá, o Michael. O Michael, vou dar um exemplo. Não, o Michael é um cara que, meu, o cara é justo, o cara é Sim. ético, o cara é humano, o cara trata eu com dignidade. Tá tudo certo, né? Então, assim, eu tô num processo de evolução ainda muito grande, Sim. tenho que aprender muito, mas no mesmo tempo, igual eu falo pra você, eu tento tratar minhas relações humanas, sempre olhar o outro de uma forma assim, ele é único, ele tem uma cultura, Sim. ele tem uma perspectiva, eu vou oferecer o que eu tenho de melhor, né? Mas não vou criar expectativa. Sim. Expectativa eu não crio, né? Então, eu trabalho mais ou menos nessa linha, né? Ó, as pessoas acham que prosperidade é dinheiro. Sim, E não é. não é? Prosperidade é você prosperar em todas as áreas da sua vida. Você conseguir, que nem você falou, alcançar, mudar pessoas, evoluir pessoas. Ainda mais nós estamos numa época, 2020, 2024, que as pessoas, cada um é por si. Sim. E o que me admira bastante é 27 anos com essa mentalidade. Hoje você pega as pessoas com 27 anos, 28 anos, a vida deles é o quê? Bagunça. É beber, é farra, é festa. Não procuram um desenvolvimento em si próprio e para as pessoas. Sim. Então, hoje, a WN cuida de quantas pessoas? 7 mil pessoas hoje. 7 mil atualmente. pessoas? 7 mil pessoas. 7 mil pessoas, em anos atrás eu estava em 2 mil. Hoje, graças a 7 mil, né, a gente tem eu Sim. tenho um planejamento aí que é para avançar mais, mas é pé no chão, né? Sim. Mas eu quero daqui alguns anos eu atender umas 15, 20 mil pessoas. Mas eu quero atender, igual eu falei pra você, com o trabalho humano. Sim. Não com o trabalho assim que fala assim, olha, o Wesley vai lá só pra dizer que é o dinheiro. Não, Sim. tem que ter um sentido. Obviamente, todo mundo precisa do dinheiro para manter suas coisas. Mas ao mesmo tempo, numa perspectiva do quê? Eu fiz a diferença. O colaborador tá trabalhando feliz. Nós tá transformando vidas. Nós tá levando esperança. Sim. Né? Porque assim, o mundo, igual você falou, hoje as pessoas não pensam muito no humano. Né? É uma competição danada. E eu tô falando assim pra você que é um passando o outro pra trás. Sim. Hoje, inclusive, eu tava numa roda de conversa com alguns empresários da região e a gente tava conversando disso. Sim. Vamos se ajudar. Sim. Vamos criar caminhos para se ajudar. Por quê? Não adianta você querer passar o outro pra trás. A gente precisa, Vai também. o ser humano precisa um do outro. As pessoas não entendem que um dia você pode se encontrar com aquela pessoa. Um dia você vai precisar da pessoa. Sim. Então nós não somos pessoas altamente suficientes que a gente nunca vai depender de pessoas. Sim. E hoje tudo gira pessoas. Negócios é pessoas, network é pessoas, enriquecimento é pessoas. Então tudo é pessoas. Se você não souber tratar com pessoas... E uma coisa que você falou que é importante. Pra gente avançar, né, precisa estar com pessoas. Sim.
né? Você está com pessoas a todo momento. E além de estar com pessoas, você tem que ter essa visão, né? De cada um é único. Sim, Cada um é único e oferece o que tem, né? Oferece o que tem. sim, Tem pessoas que tem vezes que ela olha você de uma forma, sim, é porque é a história dela e a gente tá tudo bem, né? Vamos seguir sim, a vida, tá tudo bem, né? Mas eu acredito muito, né? Que o lado humano ele faz a diferença. Eu acho que tem muitos modelos de empresas humanas, pessoas que ganham dinheiro, precisa ganhar o dinheiro. Não vou ser hipócrita, precisa do dinheiro. sim, Mas no mesmo tempo que você consegue transformar a vida, ajudar pessoas, enfim. Então isso é fundamental. Mesma coisa você, sua empresa. Você ajuda muitas pessoas. Tantas famílias que você ajuda, sim, né? Então é uma perspectiva importante, né? De pensar o quê? O humano precisando do outro, sim, né? Apesar do mundo ser muita competição, se a gente trabalhar para cooperar um com o outro, olhar um outro, se ajudar, né? Você consegue atingir mais vidas e ajudar mais pessoas. sim. Hoje, fora WN, Wesley Nunes, qual que é o objetivo do Wesley Nunes? Eu sei que você também faz outras coisas. Sim. A WN, a história é fantástica. Mas aonde o Wesley Nunes quer chegar? O meu sonho é estender São Paulo todo, né? Sim. Esse é o objetivo. Vai anos, como eu falei para você, vai um tempo, mas o foco meu é um dia aí tá em todas as cidades de São Paulo, Sim. né? Então a gente está trabalhando para isso, né? A gente está estendendo muitas cidades já, né? Por conta das locomoção, um desafio muito grande, né? Mas hoje a gente tem um RH muito competente que consegue colocar professores da região, né? Então, a ideia e o objetivo meu é estender São Paulo, né? Daqui uns 3 anos, 4 anos, a gente tomar conta de todos os núcleos que tiver dentro dessa linha de trabalho e até outros, que é terceiro setor, que é escolas particulares, a gente vai ampliar tudo. Então, assim, é um percurso, é um processo, né? Eu sei que é um Sim. processo, eu tive um processo lá atrás, né? Eu tô com os pés no chão, mas eu tô trilhando o caminho, correndo atrás desses caminhos, criando outras conexões com pessoas para chegar nesse objetivo, né? Então, anos atrás eu falava assim, meu, consegui pelo menos 2.000 pessoas atender, né? Hoje aumentou muito, hoje é 7.000, né? Eu acho que é um privilégio, assim, para mim, e agradeço muito a Deus também, né? Por dar essa oportunidade. Sim. Oportunidade de você ajudar pessoas, de você ser impactado, porque eu conheço gente demais, Sim. né? E tem vezes que as pessoas, o lado nosso humano, tem vezes que abre outras portas. Sim. As pessoas ajudam a gente ainda, fala, meu, vamos ali, eu convido você ali, enfim. Então, né, tem muitas portas abertas. Então, eu sei que o processo é um pouco lento para chegar nesse objetivo, né? Vai alguns anos, mas eu sei já os caminhos também. Eu sei que dá para continuar. Daqui 3 anos você vai ter 30. Não, hoje nós tem 20 cidades. Não, eu digo, daqui 3 anos você vai ter 30 30 anos. anos. 30 anos. 30 anos alcançando o estado de São Paulo. E é jovem ainda. O que você pensa ainda mais depois? Eu vou nesse primeiro objetivo, depois eu vou fazer outras projeções, porque é um desafio Sim. grande esse primeiro Sim. objetivo, né? É que nem é uma logística muito grande, né? Muito, muito grande. É uma logística desafiadora, porque, como você falou, alcançar o estado de São Paulo não é pequeno. Muito grande. É muito grande. Temos regiões mais para o interior, por exemplo, Bauru, que é uma Sim. cidade gigantesca. Sim, Então, para você vai ser um desafio que você criar essa logística. E nisso, você vai criar mais pessoas, vai Mas ter isso- mais funcionários, mais colaboradores, mais pessoas engajado. engajadas. E é um desafio grande, porque assim, antes, eu até falo com o pessoal, antes, por exemplo, tinha um professor que ele era de uma cidade, por exemplo, da cidade de Vargem Grande, ele tinha que ir lá para Suzano dar aula, vou dar um exemplo. Sim, E aí eu sabia que o processo meu era lento para manter tudo, né? Eu falei assim, meu, é um processo lento, é um desafio grande. Hoje a gente criou um RH, então hoje ficou mais dinâmico. Então hoje Sim. nós temos um professor da cidade. Então, além de mudar a qualidade de vida dele, a gente consegue ir um pouquinho mais longe, né? sim. Então, o tempo, eu acredito que o tempo vai falar, né? Tudo isso. Mas eu acredito que o desenvolvimento da empresa, ele vai nos processos, né? Sim. Tudo é um processo. Né? E eu acho que está no processo de crescimento, é um momento bom da Sim. empresa, né? A gente vai crescendo, hoje as pessoas procuram nós, né? Tem o comercial, né? Divulga, tem as redes sociais, Instagram, site, enfim, tem muitas pessoas captadoras do Brasil que indicam a gente, Sim. que eu digo de São Paulo, enfim. Depois que estendi São Paulo, eu já tive a oportunidade de implantar trabalho em outras cidades, Sim. eu digo estado, até inclusive no Rio de Janeiro já fui convidado. O primeiro passo é São Paulo. Sim.
Depois com essas projeções, se Deus der a oportunidade, o dom e a sabedoria para manter, Sim, né, eu quero fazer outras projeções, quem sabe Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim. Eu acho que nós tem potencial, sim, mas é um processo lento, né, que tem que ter os pés no chão e no mesmo tempo tem que ter também o sonho. sim. O sonho, porque sem sonho a gente Sim. não chega, né? Porque cada cidade que se alcança é uma mentalidade diferente de pessoas, é uma logística, cultura, é muitas coisas que envolvem. Então, tipo assim, isso vai aperfeiçoando tanto você quanto a sua empresa. Então, para você que nem logo logo chegando em outros estados, dominou o estado de São Paulo, mas também se enriqueceu de conhecimento. Sim, Então, tipo, o núcleo seu vai se tornar maior, toda a sua potência se tornará maior. Mas é que nem você falou, é um processo, né? processo. É um processo que você vai dia a dia. E o empreendedor, ele tem uma dor muito grande, Sim, porque sempre tá sozinho, se for sim, ver. corretamente. Ele tem uns altos e baixos, enfim, é um desafio grande. Sim, Porque, na verdade, é igual um barco. Você tá indo com um barco. Você tem que ter outras pessoas remando para você. E Sim. qualquer momento é um desequilíbrio. Porque assim, você tá com a empresa com bastante trabalho, vou dar um exemplo. Daqui a pouco você perde. Você tem que equilibrar de novo. E vai indo. corretamente. Então, nesse processo, eu já sei que vai ter muito desequilíbrio. Sim. Eu digo empresarial mesmo. Sim. Porque é um processo dolorido. E às vezes vai fazer um processo que você vai estar ciente que no início você às vezes não vai faturar, mas você vai ter que investir. Já aconteceu muito disso comigo, muito. Isso daí que você falou. E é uma coisa que é um processo, né? Não tem muito Sim. como correr disso. Acho que toda pessoa que consegue chegar num nível muito bom Sim. como empresa, ele passou muito, sofreu muito. Não é todo mundo que consegue chegar no sucesso de uma hora para outra. Sim. E Wesley, eu tava pensando aqui agora, que nem você comentou de processo de evolução, de crescimento. Hoje, como que funciona a logística dentro da sua empresa? Como você falou, tem o alto e tem o baixo. A gente tem horas que isso eu vejo pela minha. Eu invisto, mas a gente desce um pouco. Como que funciona isso? Na hora que você desce, como que é a sua mentalidade? Assim, eu tenho uma mentalidade do quê? Eu antecipo as coisas, né? Eu antecipo. Então, hoje, um exemplo. Hoje a gente tem uma margem de projetos, né? Eu sempre abro três projetos um mês depois. Vou te dar um Sim. exemplo. Junho agora, né? Em julho já tem mais 3 projetos. Então, um exemplo. Muitas das vezes, quando dá uma oscilação, sai um projeto, eu já tenho mais 3 para colocar, entendeu? Sim. Então, eu trabalho nessa linha. Mas, assim, incansavelmente, articulação, enfim. Eu tenho muitas pessoas também que articulam para mim. Então, eu sempre trabalho antecipando situações, com exemplo, é de projeto. O projeto tem que ser vendido. Sim. Então, eu tenho que antecipar. Então, um exemplo, eu não paro. Vou te dar um exemplo assim numa organização. Tem tantos projetos. Beleza, tem tantos projetos. Legal. Mas eu não me acomodo. Eu vou ter que abrir mais 3 todo mês. Então, todo mês, eu preciso abrir primeiro 3 projetos. E esses projetos, daqui a um mês, vai iniciar. Porque se acontecer alguma quebra de contrato, eu tenho lá. Sim. Então, eu sempre trabalho nessa linha. Mas é sofrido. É sofrido de seguinte forma. Você tem que ter uma consistência. Sim. Eu digo para todo mundo que, assim, empreender é igual tomar banho todo dia. Né? Tem pessoa que fala assim, você consegue muitas coisas. Não, desde as 5 da manhã eu tô articulando. Sim. Eu tenho organização das 5 e vou indo durante o dia. Então, assim, eu não paro. Sim. Né? A pessoa fala, mas como abre tanto trabalho? Não abre trabalho, é uma consistência que você fica ali trabalhando, correndo atrás, que Deus ajuda também, né? Deus fala, pode ajudar esse menino. É um pouquinho todo dia, né? Todo dia. Então, é uma consistência diária, é incansável, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de as pessoas virem atrás, né? As pessoas vêm atrás do trabalho, então isso é uma coisa importante. Mas no começo era surreal. Hoje eu tenho um braço também, tem muitas Sim. pessoas que vendem o meu produto. Hoje tem pessoas que eu tô aqui, tem pessoas vendendo meu produto. Então, essa linha, né? E eu sempre antecipo. Porque eu sei que é incerto empreender. Sim. É incerto empreender. Né? Empreender é incerto. Não sabe nem o dia de amanhã. É como se eu pulasse de um avião e construindo no caminho. Até chegar. No caminho. Isso eu vejo que não é tão simples, porque eu também sou empreendedor. Para nós finalizar, qual é o momento da WN que você chegou num ponto que você falou assim,
meu, foi difícil, mas valeu a pena? Cara, eu acho que a locomoção que eu já vivi foi surreal. Eu já tive situação de ter que fazer 3 horas e meia de viagem para outra cidade para dar uma aula. É, qualquer um. Eu Sim, tô dizendo para dar uma aula sem ter perspectiva de ter abrido projeto na cidade ainda. sim, Então, é você acreditar e se acreditar que o negócio vai florescer, né? Então, abrir um projeto, daí hoje, daí foi florescendo aos poucos, para abrir nosso projeto. Mas chegou a situação de falar, meu, 3 horas e meia pra você dar uma aula, cara, e você ter perda ainda, porque é incerto, sim, né? Locomoção, enfim. Então já teve situações assim, que e aí depois quando floresce, você fala, meu, valeu a pena o esforço, valeu a pena e deu certo. Consegui colocar uma pessoa lá. Então teve várias situações assim, teve situações também de carro quebrar, né? sim, De carro quebrar no percurso que você tá indo abrir um projeto. E aí, como você vai lidar com o cliente? O cliente quer saber, né? Você tem que saber lidar, conversar, mandar foto, inclusive, do que está acontecendo, para o cara entender e falar, espera aí, o cara está sendo honesto, né, na sim, relação. Então, teve várias situações assim, mas o que marca mesmo na empresa é o quê? É o tanto de pessoas que a gente atinge, né? sim, Tô falando, é muita gente impactada, porque a gente não tem o sim, controle, né? É muita gente que passa na vida da empresa que ela vai lembrar. Ela não vai lembrar porque é muita gente, né? Então isso é fundamental. Que você fala assim, ah, eu estou contribuindo na sociedade de alguma forma, né? De alguma forma. Eu estou contribuindo sim, a minha trajetória de vida, que tem um início, um meio e um fim, eu estou fazendo a minha parte, né? Da melhor forma, estou me esforçando. Porque não é fácil. Hoje, se você for para pensar educação, ninguém quer saber de educação sim, hoje, né? Hoje as pessoas não olham a educação com carinho, né? O esporte que seja, sim, né? E é um meio que transforma, é um meio que transforma. Mas assim, existem ocasiões também. Tem pessoas que usam pro bem e usam sim, pro mal, né? Existem várias ocasiões. sim. Wesley, quero agradecer a sua presença, o convite que você aceitou. O que você falou hoje que aprimorou muito, até vou, com muita coisa eu vou colocar na minha empresa para que eu possa desenvolver os meus colaboradores, ter mais ânimo e parabéns pela sua trajetória. Parabéns por você estar seguindo um nicho muito pouco. É poucas pessoas ainda jovens querendo alcançar esse tipo de nicho de cuidar de pessoas, de desenvolver as pessoas. Quero agradecer a você o convite e muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Michael. Eu que agradeço. Acho que foi um privilégio estar aqui com você, aprender com você esse diálogo, Sim, essa troca. Né? Agradecer a Deus também sim, por sempre. estar aqui. Foi um momento rico que agregou para ambas partes. Obrigado, hein? Valeu. Sucesso nessa trajetória. Igualmente. Parabéns.